salvos do poder do pecado. Porque vocês lutaram e trabalharam em prol da obra do Senhor. Não importa qual é o problema, não importa qual é a tua necessidade, Deus cuida de nós. Atos capítulo 5, versículo de número 12 ao 16. Glória a Deus, graças a Deus. Estou feliz de ver o Ricardo. Graças a Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, tem um tema para a nossa fala: o enfoque no lugar errado. O enfoque no lugar errado. Apaga, por gentileza. Acho que atrapalha, né? Não? O enfoque no lugar errado. Hebreus 12, verso 2 diz o quê? Vocês estão com medo de acordar quem? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu acostumo traduzir esse versículo, que é só a primeira parte, da seguinte forma: por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Ele é o Criador, Ele inventou a fé, e Ele é aquele que faz a fé funcionar. A fé funciona porque foi Jesus o autor dela, e Ele a consuma. Ele faz com que a fé produza resultados. Então Jesus deve ser o nosso único foco. Nós só podemos olhar para Jesus. Ele é o Senhor nosso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por que enfoque no lugar errado? Primeiro vamos ver o que é enfoque. Enfoque, ato ou efeito de enfocar, modo de considerar ou de entender um assunto ou uma questão. É um ponto de vista. Enfocar, o verbo enfocar, é pôr em foco, é pôr em enfoque. O que é foco? Ponto onde convergem os raios da luz, depois de refratados em uma lente ou refletidos em um espelho.
fonte de luz, ponto de onde saem os raios vetores para certas curvas, ponto de convergência, focalizar, é regular a distância focal, tomar por foco, pôr em evidência, focar. Então, olhar para Jesus, devemos focar Jesus, devemos mirar Jesus, olhar somente, absolutamente somente para o Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela iniciou com muitos sinais e prodígios. A Bíblia diz que, não obstante as ameaças das autoridades judaicas, o sinédrio, os sacerdotes, a proibição a que os discípulos não falassem no nome de Jesus, que eles não veiculassem mais o nome de Jesus, mas os discípulos, com perseverança, continuaram falando, pregando o nome de Jesus. Inclusive, depois de ameaças, eles oraram uníssonos e pediram a Deus que desse a eles ousadia para que eles pregassem e que a pregação deles fosse confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que no verso 13, as pessoas não ousavam juntar-se aos discípulos por medo das autoridades, porém o povo tributava grande admiração aos discípulos, e o número dos conversos, a multidão dos crentes, aumentava mais e mais. O Senhor ia agregando tanto homens como mulheres à sua igreja. E aí no versículo de número 15, diz que por conta dos milagres que aconteciam pela imposição de mãos e pela oração dos apóstolos, começaram a acontecer alguns fenômenos. Eu queria abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta: quem nos últimos 2 anos experimentou um milagre de Deus aqui? Quem pode atestar que recebeu de Deus algum milagre em alguma área da sua vida? Sinalize, por favor, você que recebeu algum milagre de Deus. É possível constatar isso que você está sinalizando? Deus fez de fato alguma coisa por você? Amém? Amém? Então esse negócio de que não acontece milagres na nossa igreja, na Assembleia de Deus, é conversa furada. A questão aqui é que o nosso enfoque não é esse. Nós não enfocamos, nós não tiramos o enfoque da pessoa principal do nosso culto. O nosso culto é direcionado para o Senhor Jesus. E aí começa a acontecer, ou acontecem alguns episódios que chamam atenção. A Bíblia diz que por conta desses milagres, as pessoas punham os doentes nas ruas em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. O versículo encerra esse assunto dessa forma. O verso 15 é um verso que não tem continuidade. Ele decorre em função do que acontecia nos versos anteriores, mas o verso 16 não testemunha nenhum fato de pessoas que tenham sido curadas pela sombra de Pedro. Então, alguém falar categoricamente que a sombra de Pedro curava é temerário, porque o texto não diz isso. O que o texto diz é que as pessoas eram colocadas. Ainda que tenha havido algum milagre nessa direção, a Bíblia não registra. A Bíblia não registra, não tem registrado. Por isso que eu disse que o assunto que eu abordaria aqui é de teor teológico e doutrinário, para que nós não percamos o verdadeiro foco da igreja, onde e como a igreja deve olhar e como ela deve proceder. A Bíblia
pessoas eram curadas. A Bíblia diz que as pessoas, por sua conta e risco, faziam essas coisas. Não foi Pedro que teve essa estratégia, dizendo: olha, eu não estou dando conta, então vocês colocam os doentes aí. Isso era invenção do povo. Aí fora tem uma adagem que a voz do povo é a voz de quem? Mas não é verdade. As invencionices do povo não é regra doutrinária da igreja. A doutrina da igreja não pauta pelas ações das pessoas, pelas invencionices das pessoas. Então veja só, o ser humano, próximo, o ser humano sempre buscou uma representação física, material de Deus. Desde a queda no jardim do Éden, que o ser humano busca uma substituição para a presença e a comunhão que desfrutava com Deus. O homem começou a injetar, a projetar algum mecanismo de relacionamento religioso, mas com algo tangível, com algo palpável. E daí é que surgiu a idolatria. O que é a idolatria? Adoração de ídolos, amor cego, paixão exagerada. O indivíduo que é idólatra, que pratica a idolatria, que presta culto ou adoração aos ídolos, pessoa que adora ídolos. Idolatrar é praticar a idolatria, é adorar ídolos, amar, adorar alguém ou algo excessivamente. A Bíblia manda amarmos as pessoas, amarmos a família, não é? Amarmos nossos filhos, mas quando isso extrapola os limites aceitáveis, quando as pessoas cometem loucuras, coisas escabrosas, por conta desse sentimento, ele já se transformou num sentimento idolátrico. Eu coloquei aqui algumas imagens, uma delas é de Moloque, onde as crianças, ao rufar de tambores para abafar os seus gritos, eram colocadas pelos próprios pais na mão engrandecida deste ídolo, dessa imagem. Na imagem de baixo nós temos ali quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, o homem buscando representação física de Deus para prestar culto. Porém, os apóstolos tomaram cuidado com este assunto. Os apóstolos foram cautelosos com este assunto. Próximo, olha só, Atos 3:11. Apegando-se ele a Pedro e a João, esse aqui é o paralítico da porta do templo, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. É esta parte do templo ali, aquela porta de acesso ao pátio do templo. O povo corre atônito para junto dos apóstolos e do paralítico curado. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, Pedro está dizendo aqui que as pessoas não deviam estarem tão admiradas, as pessoas não deviam estar atônitas olhando para eles, como que se eles fossem detentores de algo pessoal, capaz de fazer o paralítico andar. E aí Pedro emenda dizendo, nos versos que seguem, 13, 14, 15, que foi o nome de Jesus a quem eles rejeitaram, a quem os sacerdotes conspiraram contra ele e mataram o Filho de Deus, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aí o verso 16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vede.
Então, quando Jesus faz um milagre, não é para que esse milagre seja desfocado da glória para Jesus, transferido para o ser humano. Nenhum ser humano deve levar os lauréis, a honra daquilo que Deus faz. Em Isaías, Deus diz: a minha honra a outrem não darei. Deus não se deixará usurpar a sua glória. A glória pertence a Ele, só a Ele pertence o poder. E então Pedro e os demais apóstolos têm toda a cautela para que não se desviasse do foco, que era Jesus, que é o autor e consumador da fé, aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas. Não era para ser transferida a honra, o temor e a reverência para os apóstolos. Próxima imagem, o apóstolo Pedro. Ele também tem uma experiência com um homem chamado Cornélio. Em Atos 10, versículo 24, a Bíblia diz em Atos 10 que certo homem chamado Cornélio, centurião, homem influente, que orava, e ele tem uma visão angelical. Um anjo vem para ele e diz para ele: Cornélio, tuas esmolas e as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Agora manda chamar a Pedro, que está em casa de Simão curtidor em Jope. Ele virá e ele te dirá tudo que você precisa fazer. Então a Bíblia diz que Cornélio envia dos seus empregados e dos seus soldados a que fossem a Jope chamar por Pedro. Nesse momento, de maneira simultânea, Deus está falando com Pedro, que estava em oração e jejum na parte de cima, no terraço da casa, e ele estava ali orando, e Deus faz descer um lençol do céu. Esse lençol era um vaso como um lençol amarrado pelas quatro pontas. Nesse lençol tinha répteis, quadrúpedes de toda espécie e tipo. E Deus diz para Pedro: mata e come. E Pedro diz: Senhor, de jeito nenhum, jamais entrou na minha boca coisa comum ou imunda. E Deus diz para ele: não trate ou não faça como imundo aquilo que eu santifiquei. Deus estava preparando Pedro para receber a mensagem da parte de Cornélio, que era um homem gentil. Pedro certamente não atenderia a esse homem se Deus não desse a ele uma revelação direta para que ele quebrasse os seus preconceitos judaicos. Então a Bíblia diz que Pedro, quando os visitantes chegam, ele desce e atende-os e diz para que eles se hospedassem ali. No dia seguinte seguiriam viagem, e de bom grado Pedro segue esses homens. E a Bíblia diz que quando eles chegam na casa de Cornélio, tão logo Cornélio tem a notícia, ele está reunido com a família, tem a notícia de que Pedro chegou. Olha o que Cornélio faz: ele vai rapidamente ao encontro de Pedro, se joga no chão, se prostra no chão, em atitude de reverência e adoração. Mas olha o que Pedro faz no verso 26: mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Outra versão, Pedro diz: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Nós aqui do púlpito somos homens tanto quanto você e qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Ele é homem tanto quanto você, ou seja, ele é de natureza humana. Ele não merece, ou ele não é digno de receber adoração. Ninguém merece receber alguém de joelhos prostrado diante de si. Essa honra e essa glória pertence a um só. E Pedro disse: Jesus Cristo, homem, Ele só, o Senhor, o único nome
embaixo do céu, em cima da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele só a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Os apóstolos tiveram toda a cautela, todo o cuidado, para que o foco não fosse tirado do Senhor Jesus e transferido para eles. Até os anjos, seres angelicais, rejeitaram essa reverência. Apocalipse 19, versículo de número 10. Aí eu me ajoelhei. Agora é o apóstolo João que está fazendo isso. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos e irmãs, que continuam fiéis à verdadeira ou à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a mensagem que o Espírito entrega aos profetas é a verdade revelada por Jesus. Então aqui no capítulo 19, verso 10, o anjo rejeita a atitude de reverência e adoração de João. No capítulo 22, o verso 8, João cai de novo na mesma situação. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas e todos os que obedecem às palavras desse livro. Eu quero que você complemente o versículo. Eu vou ler de novo e você complementa o versículo. Mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todos os que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele fala dos anjos em relação ao Senhor Jesus. Anjos são seres celestiais, são seres espirituais, incorpóreos, não tem corpo, não tem forma física, a não ser que Deus permita que eles se revelem assim. Mas os anjos são espíritos de Deus, criados por Deus. E escrevendo na carta aos Hebreus, o escritor ele recita um dos salmos dizendo: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha o que o escritor aos Hebreus está nos ensinando. Ele está fazendo aqui uma comparação entre anjos e o Senhor Jesus. Ele está citando um salmo profético que diz que Jesus, enquanto homem, foi feito um pouquinho menor que os anjos. Por quê? Porque Jesus foi constituído de corpo físico e ele provou a morte. Por isso, ele se tornou menor que os anjos, um pouquinho menor que os anjos. Porém, a Bíblia diz que ele era um ser, ou Jesus já era um ser tão poderoso, que na promessa, no vaticínio do profeta, ele já teria os seus inimigos debaixo dos seus pés. E essa promessa Deus jamais fez dela a nenhum anjo. Ao contrário, o escritor explica que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, assistentes que prestam serviço à igreja. Então o fato de você não estar vendo anjos
O fato de você não ver voo rasante de anjo aqui não significa que não tenham anjos aqui nesse culto. E nem o fato de ter anjo é a causa para que nós comecemos a dar glória a Deus e fazer um estardalhaço aqui. Porque os anjos estão tão somente cumprindo o papel que lhes cabe. Eles assistem, eles trabalham em favor da igreja. Agora, eu não vou designar aqui e não vou me atrever a descrever funções de anjo. Eu só posso falar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem vai morar no céu aqui? Então tem anjo te assistindo. Então os anjos prestam serviço a você. Agora, presta atenção, não significa que o anjo obedece tua ordem. O seu anjo, por gentileza, vai em tal lugar. Anjo, vai. Deus manda um anjo lá em tal lugar. Quem você pensa que é? Isso é de incumbência exclusiva de Deus. É Deus que designa essas coisas. A nós aqui cabe tão somente tributar honra, glória e louvor ao nome do Senhor. As coisas reveladas, elas são para nós e nossos filhos. Deuteronômio 29:29. Mas as coisas escondidas, ocultas, elas são para o Senhor nosso Deus. E tem coisas que não estão plenamente reveladas e que o diabo, de maneira fraudulenta, com embustes, ele cria situações para gerar crenças equivocadas nas pessoas. O apóstolo Pedro fala inclusive de limitação intelectual nos anjos. Os anjos não são seres dotados de todo conhecimento. Eles têm conhecimento limitado. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, o versículo 12. Pedro fala de limite no intelecto dos anjos. Primeira carta do apóstolo Pedro 1:12. Aos quais foi revelado que não por si mesmos, mas por nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O apóstolo Pedro está falando aqui das revelações, dos vaticínios, das profecias do Velho Testamento, que não eram para se cumprir na vida daqueles profetas, mas na verdade esses homens ministravam estas coisas com respeito à igreja, para a igreja. E o Espírito Santo foi quem proporcionou essas revelações a eles e trouxe a revelação do Evangelho. E aí o escritor, o apóstolo Pedro, complementa dizendo que os anjos gostariam de entender o mistério da fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mistério de Deus é Cristo. É Cristo Jesus, esperança nossa. E que os anjos, eles não entenderam isso. Eles apenas praticaram, cumpriram aquilo que Deus mandou eles fazerem a respeito desse assunto. Mas aquilo que você, que de repente nunca frequentou uma escola, aprendeu a ler na Bíblia, de repente nem sabe ler, mas ouviu a mensagem do Evangelho, creu e compreendeu, o teu intelecto foi preparado para entender isso que os anjos não entendem, que os anjos não entenderam. Eles gostariam de saber. Uma outra versão diz assim: essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Que o que você está fazendo aqui nessa noite é de compreender,
competência exclusivamente sua entender. Os anjos não as entendem, mas você recebeu revelação do Espírito de Deus para desfrutar a salvação gloriosa do Senhor, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, coisa que os anjos fazem. Os anjos adoram, mas eles não têm outra opção. Os anjos são espíritos ministradores que fazem o que Deus manda. Você tem a opção de obedecer a Deus ou não. Você veio para esse culto porque quis vir. Deus não te pegou à força. Você veio, mas aqui o salmista diz: na sua casa todos dizem glória. Aqui é um lugar de se dar glória, adoração e louvor ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo adverte a que não nos impressionemos com pessoas que exibem espiritualidade contando visões. Olha só, Colossenses 2,18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Não fique debaixo do jugo e do juízo de quem quer que seja, por conta do indivíduo falar que teve uma revelação, que Deus mostrou um negócio diferente para ele, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Todas as igrejas heréticas, todas elas surgiram de visões humanas, de pseudo-revelações, de aparições de anjos que na verdade não eram nada mais do que demônios transfigurados para enterrar pedra embaixo de pedras escritas embaixo de árvore, para mostrar um monte de outras coisas e rituais para homens. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que se está criando muitas invencionices nos cultos, mesmo cultos chamados cultos evangélicos. Há púlpitos repletos de simbolismos judaicos e outros simbolismos mais. Eu coloquei só um aqui. É um shofar. E eles acreditam que quando toca esse negócio aí no culto, ele invoca a presença de Deus. Se você soprar esse chifre de carneiro aí, o ambiente é a santa convocação para o mover de Deus. Isso não tem no Novo Testamento, meu irmão. Isso não é princípio doutrinário para a igreja. Também existe a crença na energização de objetos. Próxima imagem. Aqui eu coloquei uma máquina fotográfica focando no lugar errado. E ali alguns símbolos: sal, hortelã, arruda. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, o verso 13, está escrito assim: depois pegou a capa de Eliseu, quando Elias é elevado ao céu no redemoinho. Eliseu pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Eterno, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Presta atenção aqui. Eliseu pegou a capa, foi para a margem do rio que ele tinha atravessado junto com Elias. Ele pega essa capa e bate com ela na água. E o que acontece? O que acontece quando o Eliseu bateu a capa de Elias na água? Hein? Não aconteceu nada, porque o poder não estava na capa. Quando não acontece nada, ele pergunta: onde está o eterno Deus de Elias? E aí ele bate outra vez na água, e aí o rio se abre, e ele passou para o outro lado. O que Eliseu aprende aqui é que a capa não estava energizada, mas era o Senhor, do dono da capa, que fazia sinais, prodígios e maravilhas. E ainda é assim hoje. Quem faz milagres, quem opera maravilhas é Deus.
21, versículo de número 9, diz assim: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Presta atenção nisso. O povo de Israel, eles começam a murmurar, eles começam a fazer coisas abomináveis para Deus, e a Bíblia diz que Deus resolveu puni-los, fazendo com que umas serpentes ardentes picasse o povo, e cada pessoa que era picada, mordido por essas cobras, tinha morte imediata. E alguém então corre para Moisés e pede clemência a Moisés, pede que Moisés ore a Deus para que Deus desse livramento para eles. Se eu perguntar para você, se viesse serpentes no nosso meio hoje, por conta de murmurações e falatório, será que a gente ia precisar de uma serpente de metal de novo? Como é que está a nossa conduta nessa trajetória para o céu? Nós não estamos mais necessariamente no deserto, nós já estamos em Canaã, nós já estamos em terras de promessas de Deus, nós estamos em direção ao céu, mas as promessas de Deus já estão se cumprindo nas nossas vidas hoje. Eu não preciso viver uma vida desértica, uma vida vazia, uma vida de reclamações e lamúrias. Eu posso viver uma vida de louvor e adoração a Deus, porque Ele supre e Ele cuida de cada área da minha vida. Agora, quando o povo pede clemência a Moisés, Moisés faz algo que é chamado de tipologia bíblica. Moisés não faz algo que vai representar apenas aquele momento, mas o que Moisés faz passará a ter agora uma representação para toda a eternidade, para a vida da igreja. O que Moisés faz agora tem a ver com todo o histórico da humanidade, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e caímos e fomos destituídos da graça de Deus, carecemos da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós estamos sentenciados à morte eterna sem Jesus. Então o que Moisés faz aqui não só é um ato de livramento para o povo no deserto, mas aponta para aquilo que Jesus faria em tempos futuros. Mas vamos ver o que o povo faz com essa serpente. Você lê dessa serpente aqui, Números 21, verso 9. Nesse capítulo e não aparece mais esse assunto por vários anos, por vários livros da Bíblia. Mas pasme você, que lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, está escrito que um rei que assumiu o trono, ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços o quê? Fez em pedaços o quê? A serpente de metal que Moisés fizera. Por quê? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, eles chamavam de Neustan, que é pedaço de cobre. Alguém escondeu essa serpente e ficou prestando culto para ela, desviou o foco, tirou a atenção do Deus do livramento da vida deles e enfocaram uma serpente de metal. Agora, o que essa serpente de metal representava? João capítulo 3, verso 14 e verso 15, são palavras que saíram dos santos lábios de Jesus. Foi Jesus quem disse. E no modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora recite para mim o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Eu já disse isso aqui, mas lendo esse versículo certo dia, eu orando, eu disse: Deus, mas em que Jesus se parece com essa serpente? A serpente é o símbolo de tudo que é ruim e mal. Como é que o teu santo filho Jesus vai ser levantado como a serpente? Aí eu sempre ouvia dizer que lá na cruz, quando Jesus foi levantado, e estando lá esvaindo em sangue, no momento de entregar o seu espírito, um pouco antes, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E eu sempre ouvi falar que Deus, ele ficou tão penalizado, Deus foi tomado de tamanha dó do seu filho na cruz, que ele não suportou olhar Jesus sendo rasgado pelos cravos, se esvaindo em sangue, cheio de câimbras, o seu paladar, a sua língua colando ao céu da boca, os seus lábios rachados. Deus teve tanta dó do seu filho que não pôde olhar para ele, virou-lhe as costas. E aí Jesus se sentiu desamparado. Isso não é verdade. Deus não virou as costas para Jesus, não porque não pudesse vê-lo sofrendo. O que Deus não suportou olhar ali não foi o seu filho, foi o meu e o seu pecado que estava sobre ele. Ali naquele momento era o nosso pecado sendo punido, era Deus anulando a nossa sentença, era Deus cancelando o edito de sentença que havia contra nós. Deus não podia ter compaixão ali naquele momento. Jesus tinha que sofrer por todos os pecadores, por todas as atitudes, palavras, pensamentos e atos, os mais odiondos, os mais detestáveis pecados inimagináveis. Jesus pagou por cada um deles na cruz. Era o Filho de Deus me substituindo e substituindo você. Por isso Deus não olhou para ele, porque a Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado, e ele abominou o seu Filho por conta dos nossos pecados, deixou-o morrer ali por nós. Mas quando Jesus chegou não no santuário feito por mão de homens, mas no próprio céu, e apresentou o seu sangue e disse: Pai, aqui está, eu paguei o preço. Deus disse: eu aceito o sacrifício, está feito, meu filho. Eu vou te ressuscitar agora, você vai voltar. Glória a Deus, vai ficar com eles, e depois vai enviar o Espírito Santo sobre eles. E eu aceito agora, eu recebo agora um povo com base no que você fez na cruz. Eu estou parafraseando, mas esse discursinho meu aqui é opaco, é dúbio diante do diálogo de Deus com Jesus, na aceitação do seu sacrifício por nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, para exterminar qualquer possibilidade de representação
física a respeito de Deus. Ele escreve em Atos 17, 24 a seguir: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os templos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam e se volte para o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Jesus. E os lenços e os aventais de Paulo? Vamos lá. Olha aí. Deus não pode ser representado por nada físico, a não ser os dois emblemas da Santa Ceia, que também só serve para esse momento. Atos 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Como é que se explica isso? Os lenços de Paulo, você tem ali imagem. Ali, lógico que eu tirei a imagem das pessoas do outro lado, mas aquilo ali é lenços e toalhinhas consagradas num monte para distribuir para as pessoas. De cá é óleo consagrado para distribuir para as pessoas. Olha só, o fato de acontecerem os sinais não os legalizam como doutrina. O texto diz que as pessoas é que levavam os aventais de Paulo e os lenços. Não era a mando dele, não era Paulo que consagrava um monte de lencinho e falava assim: agora leva e cura as pessoas. Não foi Paulo que implantou esse comportamento das pessoas, não era mando dele, eram as pessoas que levavam. E o fato de acontecer alguma coisa lá não legitima isso como sendo uma doutrina bíblica. A única ordenança bíblica nesse âmbito é a unção com óleo ministrada aos enfermos. A única referência bíblica ou ordenança bíblica nesse âmbito de ponto de contato é a unção com óleo. Mas veja como é que é normatizado isso. Aqui eu tenho uma imagem de um monte de gente despejando óleo na cabeça de um homem. Na imagem anterior, as pessoas consagrando vidrinho e levando para casa. Dia desses, eu até falei aqui, eu parei num comércio e o rapaz disse para mim: rapaz, não é fácil não, né? A luta é terrível, né? Tremendo negócio. Eu peguei meu carro, comprei um carro, vim, saí com o carro para a rua aí, e o carro veio dando tranco, dando solavanco, e pulando, e a minha mãe falou: nós estamos andando num carro ou estamos andando num jegue? Aí ele disse assim, ele disse para a mãe dele: é de certo que ele está andando num jegue. Aí voltei com o carro para casa, falei: quer saber? Eu vou ungir os 4 cantos desse carro. Esse carro era de idolatria, tem imagem colada para todo lado. Eu vou ungir esse carro que eu quero ver. Falei: pronto, só falta o carro ter ficado bom, né? Porque aí reforça a crença, irmão. Esse é o problema. Esse é o problema, a pessoa cair no engodo. Ele ungiu o carro, pronto. No outro dia ele disse que pega o carro, vai trabalhar.
e quebrou o coxinho do câmbio. Quer dizer, esse pobre desse irmão, ele não entendeu alguns fatores. Ele comprou um carro usado, um carro sem manutenção nenhuma, um carro velho que alguém surrou até depois querer vender sem manutenção. Então, o que esse carro precisa não é de óleo nos 4 cantos, ele precisa de lubrificação nas engrenagens, ele precisa de revisão, trocar amortecedor, coxinho do câmbio, ele precisa de revisão mecânica, gente. As pessoas caem nesse encontro, isso é arrumação para ganhar dinheiro das pessoas. Olha o que Tiago 5 diz, verso 13: está alguém entre vós sofrendo? Faz o quê? Na verdade, o que Tiago está dizendo aqui é problema seu. Está alguém entre vós aflito? Problema seu, meu chapa. Se vira, ore, vai buscar a presença de Deus, vai ler a Bíblia. Ah, tá. Você está contente? Está alegre? Faz o quê? Vai pescar, vai dar um passeio, dá um churrasco, faz uma festa. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Agora o verso 14: está alguém entre vós doente? Chame quem? Compre um vidrinho de óleo em qualquer dessas mercadeirantes, dessas mercadoras de produtos sagrados aí. Tá? Está alguém entre vós enfermo, está com problema em casa, mal olhado, o carro está quebrando? Compre o olhinho lá não sei aonde, e você mesmo unge. É isso que está escrito? Não. Doutrina, irmãos. Nós estamos falando de doutrina bíblica. E olha o que a Bíblia diz: chamem os presbíteros. Levante todo mundo que tem autorização para ungir aqui, por favor. Chamem os presbíteros. Quem pode mais, pode mais. Quem pode menos, só pode menos. Pastor é presbítero. Diácono não é presbítero. Diácono não pode ungir. Hierarquicamente é pastor, evangelista, presbítero, diácono. E quem pode mais, pode menos. Pastor, presbítero pode fazer serviço de diácono, pode fazer serviço de cooperador, mas cooperador e diácono não pode fazer serviço de presbítero. Compete única e exclusivamente a esses homens aqui ungir você. E digo mais, ungir você, não objetos. Não objetos. Ungir objetos não é bíblico dentro do contexto do Novo Testamento. Dentro da prescrição do Novo Testamento, não se unge objetos. Uma unção não torna um objeto melhor ou pior. Não existe poder em óleo, em azeite, benzido ou consagrado por quem quer que seja, que gere algum mecanismo, algum dispositivo miraculoso nas coisas. Isso é crendice, isso não é fé. Isso é crendice. Quando o que eu acredito não está embasado aqui, não é fé, é crendice. Então, se você tem olhinho ungido em casa, joga isso fora. Isso não serve para nada. Você está quebrando princípios bíblicos. Pastor, vem cá que eu vou ungir o irmão aqui. Onde eu vou, irmão? Mas você não está bem? Eu vou ungir o senhor. Mas quem que é você? Eu comprei esse olhinho. Vai ungir. Outra coisa, querido, você não está credenciado aqui. Somente e apenas esses que estão de pé aqui. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é embuste, é heresia, é quebra de princípios. É sobre isso que prima a Assembleia de Deus. Doutrina, Assembleia de Deus. Mas já tem crente assembleando com olhinho em casa. Joga isso fora, meu irmão. Onde é que você aprendeu isso? Foi com a Bíblia? Ou foi com os enganadores? Ou foi com os mercadejadores da fé? Obrigado, meus santos. Pode assentar. Então chame os presbíteros da igreja, da tua igreja, viu, meu irmão? E o que eles vão fazer?
e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o poder e a autoridade que estão investindo esses homens de Deus aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A doutrina cristã não se baseia na exceção, mas na regra. Nesse caso, a regra é a palavra de Deus. Tem exceções? Claro que tem. A Bíblia está cheia de fatos de exceção, mas essas exceções não são regras. Vamos citar apenas um. Fica de pé. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 20 e 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando, e então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem, se levantou sobre os pés. Isso aqui é uma exceção. Irmão, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um osso de um crente do passado aí, desses poderosos, não é? Traz, põe o bicho aqui em pé na frente aqui, todo mundo vem aqui e põe a mão no osso. Olha, não vamos inventar? Por conta dessas coisas, dizem que só eu não vou ter precisão aqui, não vou citar, mas cabeça de João Batista tem logo umas 10. Cada um desses museus por aí tem um osso de não sei de onde. Cravo dos que pregaram Jesus deve ter um caminhão por aí. A siderurgia só fabricando cravo dos que pregaram, porque o ser humano é ávido por representações físicas, mas a fé, ela não se baseia naquilo que se vê. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que não se vê, e é a certeza das coisas que eu espero. Eu posso crer, eu posso confiar na palavra de Deus. Então, meu irmão, lance fora qualquer tipo de crendice. Fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Abrace a fé, abrace a palavra de Deus e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tem verdadeiros impérios estabelecidos nesse mundo por conta de homens que passaram de instrumentos de Deus em megas e em supers, e que as pessoas estão à volta desses homens. Mas Jesus é o Senhor dessa igreja aqui. Jesus é o Senhor. Todo o crédito do que acontecer aqui será única e exclusivamente do Senhor